Solicito ao primeiro secretário, Rubem Bob de Souza, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a sexta sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Timbuí. Certifique a presença de todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo número 13/2013, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei número 13 de 2013 do Executivo dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Luiz Cabral Zurdo, Prefeito Municipal de Timbuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulga a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 5.000, com a finalidade de abrir a seguinte dotação: Educação e Cultura, aplicação constitucionais, Educação Básica, manutenção do transporte escolar, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 5.000. Fonte de recursos, transferência de convênios federais vinculados. O crédito adicional suplementar autorizado no artigo anterior será coberto mediante anulação parcial da seguinte dotação: Educação e Cultura, Educação Básica, manutenção de transporte, material de consumo e transferência de convênios estaduais vinculados. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal do município de Timbuí, 2 de setembro de 2013. Luiz Cabral Zurdo, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Excelentíssimo senhor Ordinário Cursinho Bueno, presidente da Câmara. Relatório. Foi encaminhado para essa casa, para essa assessoria jurídica, com a finalidade de aferir com sua constitucionalidade o projeto de lei em pauta de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Fundamentação da iniciativa. A Lei Orgânica do município de Timbuí prescreve no artigo 41 que é de competência do prefeito iniciar o processo legislativo. Desta forma, verifica-se a adequação entre o texto legal e o caso em análise, sendo que os proponentes, quais sejam os nobres vereadores acima referidos, possuem legitimidade para tanto. Do mérito, o projeto de lei enviado para análise pretende abrir na Contadoria Municipal o crédito adicional especial no valor de R$ 5.000, com destinação específica de cobrir despesas oriundas da manutenção de transporte escolar. Do orçamento. Em observância aos preceitos da Lei Federal número 4.320/64 e as peças orçamentárias dos municípios, Plano Plurial Anual, LDO e LOA, o projeto de lei tem previsão em seu artigo 2º de origem dos recursos orçamentários que serão onerados com sua execução. Da emenda da redação. Todo o texto do projeto e sua estrutura evidenciam que ele realmente se refere à abertura do crédito na modalidade especial. No entanto, o artigo 2º prevê a origem dos recursos se refere a crédito adicional suplementar. A interpretação íntegra do texto da propositura permite constatar com segurança que houve tão somente erro de digitação, motivo que justifica, após a aprovação do projeto, que a Comissão de Justiça e Redação realize emenda visando corrigir esse equívoco. Conclusão. Após o estudo jurídico do presente projeto de lei, constata-se que suas disposições não maculam o ordenamento jurídico nacional, ou seja, o projeto é constitucional. O Poder Legislativo Municipal possui competência para legislar sobre o assunto conforme o inciso 1 do artigo 12º da Lei Orgânica do município. Destarte opina essa assessoria jurídica no sentido de que Vossa Excelência determina o encaminhamento dessa propositura ao plenário dessa digna Casa de Leis. Oportunidade que caberá ao colegiado timbuiense avaliar a oportunidade e conveniência da matéria. Campo que foge aos limites de atuação da assessoria jurídica. Câmara Municipal de Timbuí, Departamento Jurídico, em 5 de setembro de 2013. Fernando Torres e João Antônio.
Está em discussão o projeto de lei número 13/2013. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 14/2013, que dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei número 1316, de 28/11/2012, Lei Orçamentária Anual, LOA, do exercício de 2013. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a realizar operações de crédito por antecipação de receitas no termo de legislação em vigor, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor, abrir créditos adicionais suplementares até o limite das fontes de recursos a seguir. O superávit financeiro do exercício anterior aos termos 1, inciso 1º do artigo 2, do artigo 46 da Lei 4.320/64. O excesso de arrecadação própria verificada nas receitas correntes, considerando a tendência dos exercícios nos termos 1º, inciso 2 e dos 3º e 4º do artigo 43 da Lei 4.320/64. O limite da reserva de contingência. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas para atender às alterações orçamentárias entre elementos de despesa da mesma categoria econômica de cada categoria de programação, utilizando como fonte de recursos o resultado da anulação parcial, o total das dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos na forma do segundo do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Timburim, 2 de setembro de 2013. Luiz Cabral Júnior, prefeito. Mesmo senhor Udinei Corsino Bueno, presidente da Câmara. Relatório. Foram encaminhados para essa assessoria jurídica com a finalidade de aferir suas funcionalidades os seguintes projetos de lei. Ambos autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, sendo que o primeiro dispõe sobre alterações na lei orçamentária anual e o segundo nas diretrizes orçamentárias e da outras providências. Fundamentação da iniciativa. A Lei Orgânica do Município de Timburim prescreve no artigo 41 que é de competência privativa do prefeito iniciar o processo legislativo em questão que vai sobre a matéria em análise. Desta forma, verifica-se a adequação entre o texto legal, o caso em análise, sendo que o proponente, qual seja o Executivo Municipal, possui legitimidade para tanto. Do mérito. O projeto de lei altera o artigo 4 da Lei 1316 de 2012. Já o projeto de lei número 15 altera o artigo 10 da lei número 1308 de 2012, ambos aumentando o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares sem a necessidade da autorização legislativa. Conclusão. Após o estudo jurídico dos presentes projetos de lei, constata-se que suas disposições não maculam o ordenamento jurídico nacional, ou seja, o projeto é constitucional. O Poder Legislativo Municipal possui competência para legislar sobre o assunto com fulcro nos incisos 1 do artigo 12 da Lei Orgânica do Município. Destarte opina essa assessoria jurídica no sentido que Vossa Excelência determine o encaminhamento das proposituras ao plenário desta digna Casa de Leis. Oportunidade que caberá ao colegiado timburiense avaliar a oportunidade e a conveniência da matéria, campo que foge dos limites da atuação dessa assessoria jurídica. Câmara Municipal de Timburim, Departamento Jurídico, em 5 de setembro de 2013. Fernando Torres de João Antônio. Está em discussão o projeto do Executivo número 14/2013, que acabou de ser lido. Com a palavra, vereador Dorival. Senhor presidente, senhores vereadores, queria um parecer muito bom, parecer do Dr. Torres, a respeito da
da matéria. Aqui ficou bem claro, né, no projeto aqui que está alternando, de acordo com esse projeto, o orçamento do município de Timburi para 2013 é R$10.517.000. E poderia suplementar 10% por decreto. Suplementar sem autorização, está passando a 20%. Né? Então, só estou explicando porque é interessante o pessoal tomar conhecimento disso, porque de repente falar os vereadores não estão apoiando. O vereador, então, ele vai poder. Aqui, nós temos mais 4 meses, mais R$3.500, 3.500.000. Então, 3 milhões ele pode suplementar aqui, nós aprovando essa lei, mais 350 mil, acima do que é, mais 350 mil por decreto, que depende de autorização dessa Casa de Lei. Então, nós aprovando isso aqui, vai ter mais 350 mil aí para gastar, sem autorização, isso por decreto, porque o orçamento é 10.517.000. Então é isso, eu só estou falando para o povo saber, porque de repente o vereador não está apoiando, o vereador está apoiando. Então, se faltar remédio, se acontecer alguma coisa, não é problema dos vereadores. Porque nós estamos trabalhando, então, estamos dando um cheque assinado para o prefeito. Muito obrigado. Ainda está em discussão. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 15/2013, que dispõe sobre a alteração do artigo 10 da lei número 1308, de 25/6/2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2013. Projeto de Lei número 15 de 2013 dispõe sobre a alteração do artigo 10 da Lei 1308 de 25/6/2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício 2013. Luiz Cabral Zurdo, Prefeito Municipal de Timburi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. 10 da Lei número 1308 de 25/6/2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício 2013, passa a ter a seguinte redação. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a realizar operações de crédito para antecipação de receita nos termos de legislações em vigor, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor, abrir crédito adicionais até o limite das fontes de recursos a seguir. O superávit financeiro do exercício anterior, nos termos do primeiro inciso 1 do artigo 47.3 da Lei 4.320 de 1964. O excesso de arrecadação própria verificada nas receitas correntes, considerando as tendências do exercício nos termos 1, inciso 2 dos artigos 3 e 4 da Lei de 4.320 de 1964, o limite da reserva de contingência, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas, para atender as alterações orçamentárias entre elementos de despesa da mesma categoria econômica de cada categoria de programação, utilizando como fonte de recursos o resultado da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de crédito adicionais, autorizados em lei nos termos 1, inciso 3 do artigo 43 da Lei 4.320 de 64. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos na forma. Promover aumentos da remuneração, a criação de cargos, empregos e funções e alterações de estrutura de carreira, sempre observando previamente a existência de dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e acréscimo dela decorrente, mediante prévia autorizações legislativa, atendendo os pontos do inciso 2 do artigo 169 da Constituição Federal.
Promover a concessão de qualquer vantagens à admissão ou contratação de pessoa a qualquer título, sempre observando previamente a existência de dotação instrumentária suficiente para atender a projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes, atendendo os dispostos no inciso 2 do artigo 169 da Constituição Federal. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Timburi, em 2 de setembro de 2013. Luiz Cabral Júlio, prefeito municipal. Parecer jurídico. Relatório. Foram encaminhados para essa assessoria jurídica com a finalidade de aferir suas constitucionalidades os projetos de lei mencionados, sendo que o primeiro dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual e o segundo nas diretrizes orçamentárias e outras providências. Da iniciativa, a lei orgânica do município de Timburi prescreve no artigo 1, no artigo 41, melhor dizendo, que é de competência privativa do prefeito iniciar o processo legislativo em questão que versa sobre as matérias em análise. Dessa forma, verifica-se a adequação entre o texto legal e o caso em análise, sendo que o proponente, qual seja o executivo municipal, possui legitimidade para tanto. Do mérito. O projeto de lei 14/2013 altera o artigo 4 da lei 1316/2012. Já o projeto de lei número 15/2013 altera o artigo 10 da lei número 1308/2012, ambos aumentando o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares sem a necessidade de autorização legislativa. Conclusão. Após o estudo jurídico dos presentes projetos de lei, constata-se que suas disposições não maculam o ordenamento jurídico nacional, ou seja, o projeto é constitucional. O Poder Legislativo Municipal possui competência para legislar sobre o assunto, com vulgo no inciso 1 do artigo 12 da Lei Orgânica do Município. Destarte, opine essa assessoria jurídica no sentido de que Vossa Excelência determina o encaminhamento dessas proposituras ao plenário desta digna Casa de Leis. Oportunidade que caberá ao colegiado timburiense avaliar a oportunidade e conveniência da matéria, campo que foge aos limites de atuação desta assessoria jurídica. Câmara Municipal de Timburi, Departamento Jurídico, em 5 de setembro de 2013. Fernando Torres de João Antônio, advogado. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 15/2013. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Mais nada havendo se tratado dessa presente sessão, declaro encerrado.